Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos num novo mês, né? Mês de outubro, mês 10 do ano 2020, 3 de outubro. E nós queremos agradecer a Deus porque até aqui o Senhor esteve com cada um de nós. Vamos iniciar então esse programa da Escola Sabatina, cantando esse belo hino, Vem Santo Espírito agora. Louvemos ao Senhor. Que a nossa vida seja inundada pela presença do Espírito Santo. Te convido, nesse instante, a orarmos ao Senhor. Oremos. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por mais um sábado que o Senhor concede a cada um de nós. Te pedimos que venhas estar conosco no programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, todos os sábados nós temos aí o Informativo Mundial das Missões. Terminamos, sábado passado, o terceiro trimestre do ano 2020. Estamos começando o quarto e último trimestre do ano 2020. E as ofertas, o excesso das ofertas mudou também de endereço. Nós iremos ajudar muito um país que está em processo de crescimento, um país emergente, que é a Índia. E nós temos hoje uma bela história vinda então desse país. Vamos assistir esse vídeo do Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. A busca do Deus verdadeiro. Jaishela vivia em extrema pobreza junto com sua família no interior da Índia. A falta de comida era constante. Todos os dias ela orava para 3 ídolos de pedra, mas parecia que as orações não eram atendidas. Por isso, Jaishela decidiu frequentar uma igreja cristã que tinha cultos aos domingos. Nessa época, um de seus filhos teve uma grave doença
e os médicos disseram que não tinham o que fazer. Jaixela então foi ao pastor da igreja, que orou pelo menino, e no mesmo dia ele foi curado. Ela percebera que encontrara o Deus verdadeiro, e sempre que precisava, pedia oração ao pastor. Porém, certo dia o pastor faleceu, e Jaixela sentiu-se desamparada. Por isso, decidiu ler a Bíblia. Apesar da pouca instrução, ela descobriu que o sábado era o dia sagrado de Deus e não o domingo. Quando o pastor substituto chegou, Jaixela foi perguntar a ele por que aquela igreja guardava o domingo. O homem disse que Jesus havia abolido todas as leis, e Jaixela aceitou a resposta. Entretanto, certa vez, ela viu uma garota recitar os 10 mandamentos na igreja e pensou: por que decorar isso se Jesus aboliu? Outro dia, Jaixela viu um quadro dos 10 mandamentos na casa do pastor e ficou ainda mais confusa. Por isso, pela primeira vez na vida, ela orou a Deus dizendo: Senhor, por favor, me mostre a verdade. Alguns dias depois, um parente seu entrou em contato falando que estava participando de uma igreja que guardava os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Jaixela e sua família passaram a frequentar essa igreja e se tornaram adventistas do 7º dia. Atualmente eles não passam mais fome e recentemente abriram uma congregação adventista na nova casa deles. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir 2 igrejas em Bengaluru, a cidade grande mais perto da casa de Jaixela. Sejamos liberais. Cada vez mais, no meu coração fica a certeza de que a Igreja Adventista é a igreja remanescente, porque em todos os países, nós temos a presença adventista, está no nosso DNA levar a mensagem que Jesus vai voltar a esta terra para todas as pessoas, Então, isso só confirma, amados irmãos, de que Jesus é o grande capitão dessa igreja, E você pode, como eu, ajudar a que essas histórias, aconteçam mais e mais através das ofertas. E você e eu podemos separar sempre uma oferta especial para ajudar os campos missionários, a fim de que a gente consiga ter mais e mais pessoas conhecendo a Jesus. Que Deus realmente possa nos abençoar e que possamos ofertar ao Senhor, sempre, Vamos ouvir agora uma bela música com Ronaldo Fagundes e a Rayane Junqueira, o título Inexplicável. Que esse louvor seja para o nosso Deus. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus.
louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá, tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Sem dúvida alguma, o amor de Deus por nós é inexplicável, né? Não há como explicar esse amor imenso de Deus por nós, né? Muito bem, amados irmãos, nós, como eu disse, né, no início, nós estamos começando aí um novo trimestre, quarto e último trimestre desse ano conturbado de 2020. Esta lição aí, amados irmãos, não existe um autor, né, como nós tínhamos aí, um só autor, como nós tínhamos na lição passada, o pastor Mark Philip, mas esta lição, ela foi escrita então por vários presidentes de universidades e colégios dos Estados Unidos adventistas, né? Então, são vários autores e a lição promete ser uma lição maravilhosa, né? Vamos orar então para começar a recapitulação, né? Bom Deus, bom Pai, te peço agora que nos oriente na recapitulação da lição que estudamos durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos aí ao verso, né? Para memorizar, vejam, Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como Ele? Amados irmãos, aqui Jó, ele está exaltando o nome do Senhor. E todos nós que confiamos nas Sagradas Escrituras, também temos em nosso coração o desejo sempre de exaltar o nome do Senhor. Portanto, eu peço para você, nesse instante, que também exalte o nome do Senhor, por todas as maravilhas que Ele tem operado na tua vida. Interessante, amados irmãos, que a lição ela começa exatamente do princípio, né? A lição vai nos falar
essa semana, ou falou-nos, né, essa semana, sobre o Jardim do Éden. Então, muitos estudantes da Bíblia conhecem a história de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3, e seu elenco. Deus, Adão, Eva, os anjos, a serpente, o local, né, um esplêndido jardim, num paraíso chamado Jardim do Éden. O enredo parece seguir uma série lógica de eventos. Deus Criador, Deus instrutor de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva expulsos do Jardim do Éden. Essa é a história que a Bíblia Sagrada nos fala nos primeiros 3 capítulos. Mas pasmem, queridos, que existem denominações cristãs que dizem que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis, bem como os 3 últimos capítulos, 20, 21 e 22 do livro do Apocalipse, são fábulas. Na verdade, não existiram. Existiram na mente dos escritores. Então, os escritores romancearam, inventaram essa história da criação, né? Que Deus criou o mundo, que Deus criou o primeiro par, que Deus criou o Jardim do Éden para que eles pudessem ali morar. Tudo isso, segundo eles, é uma invenção da cabeça humana. Mas, amados irmãos, graças ao bom Deus, que nós, como adventistas do 7º dia, somos criacionistas. E quando eu digo criacionistas, é porque nós cremos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele fez o quê? Ele descansou. Muita gente por aí se diz criacionista, mas se ele não acrescenta o sábado em seu entendimento e ele não aceita o sábado, ele não pode dizer que ele é um criacionista. Porque o criacionista verdadeiro, ele crê que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. O sábado faz parte do bojo da criação, faz parte do pacote da criação, não pode ser extraído. Então, veja, existem aqueles que dizem que a criação e tudo o que aconteceu ali não passa de uma fábula, de uma história, de um romance. Outros creem que Deus criou o mundo, mas não acreditam na santidade do sábado. E existem aqueles, os adventistas do 7º dia, que creem que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele fez o quê? Descansou. Abençoou esse dia, né? Santificou o dia de sábado. Muito bem, você está com a sua lição aí na mão? Vamos à parte do domingo. O subtítulo, né? A primeira escola. E é interessante, antes de eu ler aqui, que eu fico imaginando, né, como seria a escola do Jardim do Éden. E aqui a lição também nos ajuda bastante. Deus criou ali o Jardim do Éden, perfeito. Pensa num jardim perfeito. Creio eu que você já teve oportunidade em algum momento da sua vida, né, de visitar alguma coisa assim muito bonita no que se refere a jardins, né? Eu tive já a oportunidade de ir em vários jardins aí, mundo afora, lindos, né? E a gente vê ali, né, a beleza da natureza, a textura das flores, as cores, né? Tudo traz graça de um Deus artista, criador e assim por diante. Então, eu fico imaginando que a primeira sala de aula deste mundo era um lugar extremamente maravilhoso. E eu lembro que as aulas que eu mais gostava, quando eu estudava ali, né, no primário, no antigo ginásio, ensino médio, eram as aulas que eram feitas fora da sala de aula. E muitas vezes no meio da natureza.
E quanta coisa a gente acabava aprendendo a mais do que se estivesse dentro de uma sala de aula. Então, quando Deus ministrava as suas aulas para aquele casal edênico, o primeiro casal, eu creio que ele se utilizava de tudo aquilo que existia de bonito, de perfeito, de belo no Jardim do Éden para mostrar, né, o acrescentar as suas aulas, e aquilo se tornava uma coisa muito, mas muitíssimo agradável, né? Veja, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e deu a eles um lar e um significativo trabalho. Isso aqui é muito importante. Quem inventou o trabalho, né? Quem inventou o trabalho foi Deus. E o trabalho, amados irmãos, é uma bênção. Às vezes, né? Isso eu não posso negar. Às vezes nós temos uma preguiça, uma indisposição para começar o tal do trabalho na tal da segunda-feira. É ou não é? É complicado, né? Depois de você ter descansado no sábado, domingo você ter também ficado em casa, né? E se divertido, coisa parecida, chega a segunda-feira, não é fácil. E às vezes a gente pensa, mas quem inventou essa coisa de trabalho? Quero dizer para você, quem inventou o trabalho foi Deus. E o trabalho, amados irmãos, é uma bênção. O trabalho se torna uma bênção quando você trabalha naquilo que você realmente gosta. E quando você trabalha naquilo que você realmente gosta, não se torna um trabalho, se torna uma coisa gostosa de se fazer. Às vezes o problema não é a segunda-feira, é aonde você está trabalhando e com o que você está trabalhando. Talvez não é isso que você goste de fazer. Procure, né, trabalhar naquilo que você gosta de fazer. Agora, você pode dizer, pastor, mas eu não tenho condições, ok. Mas mesmo assim, dê graças a Deus pelo trabalho que você tem, porque o trabalho é uma bênção, né? Continuando, quando consideramos o dinâmico relacionamento entre professor e estudantes nessa classe, observamos um Deus que conhecia seus alunos, Adão e Eva. Eu já tive a oportunidade de ser ou trabalhar como professor. Durante 8 anos aí do meu ministério pastoral, eu fui professor. E eu fui professor de tanta coisa, né? Eu fui professor de português, eu fui professor de inglês, eu fui professor de educação artística, eu fui professor de história. Religião, então, né? O que mais pediam por um recém-formado em teologia. Eu fiz. Eu dei essas aulas, né? Porque a diretora chegava para mim e falou, pastor Biratã, o senhor é professor aqui na sala, aqui na escola, e nós temos essas matérias. Tá bom. E eu estava lá, né? Dando aula. Então, eu conhecia muito bem os meus alunos. E muitos deles, né? Eu ajudava porque eu via que eles se esforçavam. Agora, havia alguns que não queriam nada com nada. Deus conhecia Adão e Eva e ele orientou muito bem a esses primeiros alunos. Olha, no meio do jardim existe uma árvore que eu vou denominá-la de a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore é minha, vocês não devem tocar e nem comer do seu fruto, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês irão morrer. Este era um dos ensinamentos de Deus aos seus alunos. Então, Adão e Eva tinham um conhecimento muito claro do que deviam fazer e do que não deviam fazer no jardim do Éden. Muito bem, vamos passar para a frente. Aí na parte de segunda-feira, nós encontramos então esse subtítulo, né? Intruso. É interessante que aqui a lição nos diz que, como eu até disse a vocês, eu já fui professor de sala de aula, então às vezes, né, e principalmente as professoras assim das séries iniciais, elas gostam muito de tornar atrativa a sala de aula. A minha esposa foi por muitos anos professora e uma ótima professora.
ela preparava lá a sala de aula dela de uma forma assim maravilhosa, que muitas vezes outros professores chegavam para ela e diziam: Mara, professora Mara, será que você pode me ajudar também a arrumar minha sala, ficar bonita assim? Ela tinha esse dom, ou ela tem esse dom aí, né? De arrumar a sala tão bonita, e às vezes eu ia lá e ficava vendo, né? Puxa vida, quanta criatividade. Quando os alunos chegavam na sala de aula, eles ficavam assim sorrindo, estavam com os olhos bem abertos, arregalados, porque a sala estava muito bem ajeitada, muito bem arrumada, para esperar, né, os seus alunos. Então, amados irmãos, Deus também preparou a sala de aula, né? A primeira sala de aula chamada Jardim do Éden. Lá ele esteve ajeitando esta sala para os nossos primeiros alunos, né? E aí nos diz: o que quer que mais possamos tirar dessa história, uma coisa se destaca: Adão e Eva foram criados como seres morais livres, seres que eram capazes de escolher entre a obediência e a desobediência. Uma das matérias, né, que nós podemos assim dizer, que Deus ministrava para os seus primeiros alunos era a questão do livre-arbítrio. Então, ele dizia a esses alunos: olha, eu gostaria que vocês fossem fiéis e que vocês fossem participativos, mas que vocês colocassem sempre na mente de vocês e que as advertências do Senhor são sempre para o bem-estar de vocês. Que isso fique bem claro. Mas vocês têm o tal do livre-arbítrio. Vocês é que vão escolher. Então, queridos, ali estava uma prova real para eles, né? Olha, eu gostaria que vocês não tocassem nessa árvore e não comessem do fruto dessa árvore, porque se vocês fizerem, vocês irão morrer. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes, né? Nós fomos orientados por bons professores, ou nós fomos professores e procuramos orientar da melhor forma os nossos alunos, mas muitas vezes nós alunos ou estes alunos não fizemos exatamente aquilo que o nosso professor, com muito mais experiência, pediu que a gente fizesse. Como é complicado, né? Eu lembro que no meu último ano teológico, um dos professores, ele chegou para nós e deu uma matéria muito pesada, muito difícil. Eu não tinha muito tempo para estudar, porque eu trabalhava para pagar a minha faculdade. E então passei várias noites estudando. E o dia da prova chegou. Então, ele deu a prova e disse: não virem a prova ainda. Tá bom, todo mundo obedeceu, quarto ano de teologia. E ele disse assim: olha, eu quero confiar que vocês serão pastores, portanto, vocês devem ser honestos. Vocês podem fazer essa prova lá no quarto de vocês, porque eu morava no colégio, né? Vocês podem fazer lá no quarto. Só que fica na consciência de vocês, se vocês vão, né, colar ou colocar aquilo que vocês realmente fizeram. Amados irmãos, não é fácil. Imagine você estar ali, né, sozinho, e o livro bem pertinho de você, mas e a consciência? Outra vez, um outro professor nos deu a prova, depois de pedir para a gente estudar, e nós estudamos ali bastante. Ele disse: que nota você daria para você mesmo? Então, queridos, muitas e muitas vezes, né, bons professores nos aconselharam, nos ajudaram, mas muitas vezes a gente não ouve essas pessoas. O que será que, né? Como é que deveria ser, né, a questão do professor Deus com Adão e Eva? Notem aí na parte de terça-feira o subtítulo, né? Esquecendo a mensagem. Infelizmente, amados irmãos, Eva,
ela se esqueceu da mensagem que Deus havia passado para eles. E agora estava ali a prova, né? Eles tiveram a aula, eles tiveram aquela matéria, e agora veio a prova. Qual era a prova? A serpente. E nos diz então a história que Eva estava ali andando, né? Sozinha, admirando o jardim do Éden. E de repente ela se depara com a árvore proibida. E quem estava ali na árvore proibida, né? Veja que interessante. Quando a serpente falou a ela que parte da mensagem estava errada, Eva poderia ter o quê? Conferido com Deus. Ah, amados irmãos, às vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos e não pedimos a orientação de Deus. E quantas vezes nós quebramos a cabeça porque nós não vamos ao Senhor pedir uma orientação. A gente pensa que nós sabemos de tudo, que aquilo que eu estou pensando, que estou imaginando, que eu estou planejando é o melhor. Não preciso ficar pedindo orientação de ninguém, muito menos de Deus. Veja, Eva sabia da verdade. Qual era a verdade? Não toquem nesse fruto, não comam desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente sabia disso. Ela então ludibriou a Eva. Quando a serpente falou a ela que parte da mensagem estava errada, Eva poderia ter conferido com Deus. A maravilha da educação do Éden era o acesso que os estudantes tinham com o professor dos professores. Ora, era só chamar por Deus que ele estaria ali. E Eva então poderia conferir com Deus: Senhor, olha, o Senhor falou que nós não deveríamos nos alimentar dessa árvore. Ok, mas eu pergunto, a serpente está dizendo que a mensagem não está tão certa assim, ela está um pouco errada. Não é bem assim. Deus teria respondido, né? Com certeza. Mas Eva se esqueceu, né, de buscar a Deus. Ou, melhor, talvez não tenha se esquecido de procurar a Deus, mas ela pensava que por ela mesma ela poderia fazer, né, ou tentar sair daquele problema por ela mesma, né? E eu pergunto para você, será que muitas vezes nós não fazemos exatamente a mesma coisa? Nós queremos resolver as coisas por nós mesmos. Muitas vezes, eu tenho conhecimento, quantos anos de igreja, eu conheço a Bíblia. Cuidado com isso. Jesus foi muito claro quando ele disse assim: olha, cuidado, você que está em pé, você que é o sabichão de Bíblia, você que é um pastor, você que é aí um ancião de igreja, você que está aí 50 anos na igreja verdadeira, não tem problema, com você nunca vai acontecer nada. Cuidado, cuidado. Seja humilde o suficiente para entender e aceitar que você e eu não somos nada. Podemos ter conhecimento da Bíblia o que for. Quando a tentação vem e nós não buscamos a presença do Senhor, nós fatalmente iremos cair. Com certeza. Muito bem, vamos aí à parte então de quarta-feira, o subtítulo Recuperando o que estava perdido. É interessante, amados, pegando aí a lição aí de quarta-feira, né? Vamos aí a parte de quarta-feira, nos diz que quando Adão e Eva escolheram seguir a mensagem da serpente, né, eles tiveram grandes, né, e desagradáveis surpresas, né? Entre muitas consequências, eles foram expulsos daquela sala de aula. Pense, né, sobre o que Adão e Eva perderam por causa do pecado. Queridos, eles tinham ali um lar perfeito, uma sala de aula
como nenhuma outra sala de aula existiu neste mundo e existirá jamais. Não há comparação. Não dá nem para chegar próximo. Mas Adão e Eva perderam porque eles aceitaram a mensagem da serpente. E foram mais além do que isso. Eles desconfiaram da palavra de Deus. Sabe, amados, eu já falei aqui numa das lições há um tempo atrás, acho que lá por abril, maio, de que eu não tenho essa dificuldade aí de aceitar, né, a palavra do Senhor. Eu não sou um daqueles assim que fica, né, essa doutrina aqui tem essa vírgula, tem esse acento, tem isso aqui, tem isso, aquilo outro. Não, sabe, a palavra de Deus para mim, eu aceito de coração. Mas infelizmente há muitos que não são assim. Eles sempre querem discordar, eles sempre querem achar, como ele diz, pelo em ovo, sempre. E desconfiam da palavra de Deus. Jesus curou um cego na entrada da cidade e o outro evangelho diz que foi na saída. E daí? O importante é que Jesus curou. Agora, se foi na entrada ou na saída da cidade, pouco me importa. Eu, Biratã Moreira, pouco me importa. E eu fico assim, sabe, chateado com essas pessoas que ficam inventando história. Meu Deus, será que Jesus... O que nós podemos crer? Jesus curou como é que é? Na entrada da cidade ou na saída? Pouco importa isso. Pouco importa. O importante é que Jesus curou a pessoa. E ponto final. Adão e Eva deveriam ter confiado plenamente no Senhor. Se o Senhor falou... Não coma dessa fruta, não encosta nessa árvore, ponto final. Não fique filosofando, pensando assim, mas por que Deus proibiu? Deus proibiu e pronto, porque Ele é Deus. Alguns vêm para mim e perguntam, pastor, por que Deus mandava matar tanta gente no Velho Testamento? Sabe o que eu respondo? Porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele achar melhor. Não compete a mim, humano, um pó, ficar pensando por que Deus do Velho Testamento era tão sanguinário e o Deus do Novo Testamento é um Deus tão amoroso. Pouco me importa isso. Então eu digo para eles, porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele achar melhor. E ponto final. Sabe, quando você pensa assim, a Bíblia não tem problemas para você. Não tem problemas. Você começa de Gênesis, vai a Apocalipse e a Bíblia não tem problemas para você. Mas quando você começa, a escutar a voz da serpente, e a serpente fala hoje, não pensa que ela falou só lá no Jardim do Éden, ela fala hoje. Veja bem, olha essa questão aí de Apocalipse, esses símbolos e assim por diante. Confie na palavra do Senhor. Confie. E eu vou dizer uma coisa, eu confio cegamente na palavra do Senhor. E olha que interessante aqui, a verdadeira educação nos levará ao verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Cristo, e não somente nos tornaremos como Ele, mas compartilharemos esse conhecimento com outras pessoas. É isso que nós devemos fazer. E não ficar desconfiando da palavra de Deus como muitos ficam aí desconfiando. Quando você ama o Senhor verdadeiramente e você quer estudar a palavra de Deus com o coração aberto, com humildade de coração e de espírito, você vai aprender as Sagradas Escrituras e mais, você vai ser cada dia mais semelhante a Ele e você vai querer compartilhar do amor de Deus às outras pessoas. O resto, amados irmãos, não importa. Se Adão e Eva tivessem ouvido a voz de Deus e não tivessem desconfiado da palavra de Deus, eles não teriam caído em pecado. Não teriam. Vamos aí, então, agora a parte de quinta-feira. Nós encontramos aí o subtítulo, Os desprezadores
de autoridade. Amados irmãos, o que nós estamos mais vivenciando hoje é esta questão, né, de pessoas que desprezam autoridade, não levam mais consideração por aqueles que têm mais experiência. E a gente tem visto muito isso. E o pior quando a gente vê isso dentro da igreja, né? Agora é interessante, amados irmãos, né, que algumas pessoas elas têm uma aptidão, né, para os estudos, que é uma coisa fantástica, né? São aqueles alunos que sempre tiram notas boas, né? Tem um entendimento fácil, rápido, né? Eles absorvem ali a matéria de uma maneira tão fácil, não precisam ficar estudando como a gente fica estudando aí tempos e tempos, né? Mas, amados irmãos, infelizmente há muitos que acabam desprezando a autoridade e principalmente a autoridade bíblica. Como eu disse para vocês, infelizmente há muitos cristãos, né, que consideram aí os 3 primeiros capítulos da Bíblia e os 3 últimos da Bíblia como fábulas. Ou seja, eles desprezam a autoridade bíblica. E muitas vezes, amados irmãos, essas influências negativas e modernas, ou até a gente chama até de pós-modernas, né, elas têm alcançado também a igreja. E muitas pessoas, né, ao invés de confiarem na palavra de Deus, têm confiado em filosofias, né, e teorias de pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, mas que desprezam a autoridade da palavra de Deus. Veja, embora não se possa dizer que Adão e Eva desprezaram a autoridade, no final eles escolheram desprezar a essa autoridade, né? Qual era a autoridade? Deus era a autoridade. Ele havia ensinado naquela classe de aula no Jardim do Éden todas as matérias para que eles pudessem viver uma vida tranquila, eterna no Jardim do Éden. Mas eles desprezaram essa autoridade. E notem, e o que tornou sua transgressão tão ruim foi o que fizeram em resposta a uma flagrante contradição do que aquela autoridade, o próprio Deus, havia dito a eles, e que também o havia feito para o seu próprio bem. Interessante, queridos, de que alguns dizem assim: quando a serpente disse que eles não morreriam, ela não mentiu, porque eles pecaram e eles não morreram. Mas sabe, amados irmãos, muitas vezes a gente só pensa na questão da morte física, mas a morte emocional é algo terrível. Muitas vezes, como pastor, eu tenho encontrado famílias destroçadas porque perderam seus filhos num acidente, numa doença, e eles dizem assim: pastor, eu morri, eu não tenho e não vejo mais graça na vida, a pessoa está morta emocionalmente. Pense, quando Deus disse que eles iam morrer, eles morreram. Primeiramente, o emocional deles morreu. Porque eles foram expulsos de um jardim maravilhoso. E a palavra de Deus nos diz que assim que eles pecaram, começou a crescer espinhos e cardos. Os animais, né, que eram conhecidos ali animais selváticos, se tornaram, né, hostis à presença do homem. Eles começaram a sentir dores, eles começaram a sentir cansaço, eles começaram a ver que a pele deles começou a envelhecer. Então eu pergunto, eles
morreram naquele dia, quando foram expulsos do jardim? Claro que sim. A vida perdeu a graça. O que eles iriam fazer agora longe do Jardim do Éden? Um lugar maravilhoso como o Jardim do Éden. Eles perderam aquilo ali. Então eles morreram emocionalmente, eles morreram. A vida não tinha mais sentido. E eles ficaram tão assim, esperando, né? Até de uma maneira afobada, aquele que viria para os salvar, né? A promessa de salvação. Então, quando Caim nasceu, eles pensavam que Caim era aquele que iria trazer para eles a salvação, e no fim foi um desastre. Aí nasceu Abel. É Abel agora, mas Abel morreu, assassinado pelo próprio irmão. Aí veio Sete, né? Meu Deus, é agora. E depois eles realmente morreram fisicamente. Então, amados irmãos, quando Deus disse que eles iam morrer, e Satanás, não é bem assim, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, mas vocês não vão morrer. Morreram sim. Porque quando a gente seguia Jesus, e amava seguir a Jesus, mas pelos enredos do mundo, os brilhos do mundo nos afastaram de Deus, aí o que acontece? Muitas vezes nós morremos porque a gente não sente mais alegria e mais prazer. Graças a Deus, quando Deus diz assim, por favor, filho, volte para mim para que você volte a viver. E aí a pessoa, como filho pródigo, volta para a igreja, volta para o abraço do Pai, aí ele começa a reviver. Entenderam? Então, Adão e Eva, eles morreram. Mesmo que emocionalmente, mas eles morreram assim que eles foram banidos do Jardim do Éden, ou então quando eles pecaram. Né? E finalizando aí na parte de sexta-feira, nos diz assim: o santo par não eram somente filhos sob os cuidados paternais de Deus, mas alunos recebendo instruções do Criador onisciente. Eles foram visitados por anjos e receberam a comunhão com seu Criador, sem nenhum véu obscurecedor entre eles. Isso aqui, repetindo, né, o que eles perderam lá no Jardim do Éden. Quando eles pecaram, criou-se então esse véu, né, que separa-nos da presença do Senhor. Nos separa, infelizmente, né? Quando Adão e Eva não conheciam o pecado e estavam ali na presença do Senhor, eles viam a Jesus, a Deus Pai, Deus Espírito Santo, face a face. Eles viam os santos anjos face a face. Não havia esta questão de eles estarem assim velados quanto à presença do Senhor. Mas depois que pecaram, infelizmente, isso passou a ser uma realidade na vida deles. Mas, amados irmãos, há uma esperança para cada um de nós, porque Jesus foi restaurar este lugar maravilhoso que nós, ou nossos primeiros pais, perderam. Jesus está construindo um novo lar para cada um de nós. Um lugar maravilhoso, sem pecado, sem a mancha, né, do pecado, para sempre. E eu vos pergunto, quer você um dia morar nesse lar eterno, nesse lar de felicidade, de alegria? Quero te convidar, ao encerrarmos esta beleza de recapitulação, né, da lição da Escola Sabatina da semana, a cantar este hino: vou morar neste lar o quê? Feliz, eternal. E em breve, amados, nós teremos esse prazer. Portanto, se você é um desses que deseja morar no lar eterno, cante esse louvor em gratidão ao Senhor. Vou morar.
onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesse lar terrenal e feliz. Vou morar nesse lar terrenal e feliz. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar terrenal e feliz. Vou cantar nesse lar terrenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre hei de estar. Hei de estar nesse lar terrenal e feliz. Hei de estar nesse lar terrenal e feliz. Nesse lar terrenal e feliz. Eu tenho a plena certeza, amados irmãos, que muito em breve nós estaremos morando nesse lar perenal e feliz. Vamos encerrar, esta programação da Escola Sabatina desse sábado com uma oração. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado porque apesar da desobediência dos nossos primeiros pais, o Senhor concedeu uma segunda oportunidade para todos nós e muito em breve iremos morar no lar celestial. Que não desconfiemos da palavra de Deus como Eva desconfiou ali junto à serpente, mas que possamos confiar plenamente no Senhor e em sua palavra. Que o Senhor nos conceda um sábado muito abençoado e feliz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina e eu te convido nessa tarde, depois de você tirar aquele gostoso soninho da tarde, Tire aquele soninho gostoso da tarde. Assim que você acordar, você responda ao teu CRM, as secretárias têm enviado aí os links, abra ali, você perde ali 10, 15 segundos, responda e aí já comece a estudar a lição da semana seguinte, Que Deus realmente possa te abençoar, que você possa ter um sábado muito, muito abençoado e que muito em breve possamos estar no lar celestial. E se Deus nos permitir, no próximo sábado estaremos aí com mais um programa da Escola Sabatina. Fique com Jesus.